Para a gente finalizar o nosso cardápio funcional para a ceia de Natal, com uma proposta bem diferente e saudável, vamos agora à sobremesa e trazer uma receita de cheesecake de frutas vermelhas. E para a nossa sobremesa, vamos preparar uma deliciosa cheesecake de frutas vermelhas com ingredientes super saudáveis. Para iniciar, a gente começa pela massa, que é a base da nossa torta. E para ela a gente vai precisar apenas de 2 xícaras de farinha de amêndoa ou farinha de castanha, ou se você não conseguir nenhuma dessas duas, você também pode substituir por 2 xícaras de farelo de aveia. Só que com a farinha de amêndoa ou a de castanha, a massa ela vai ficar um pouquinho mais crocante. Na receita tradicional, são biscoitos ou bolachas trituradas. A gente vai substituir aqui pela farinha de amêndoa. E ao invés de misturar uma grande quantidade de manteiga, a gente vai substituir por 2 colheres de sopa de óleo de coco. Então, basicamente, a gente vai misturar essas 2 colheres de óleo de coco com a nossa farinha de amêndoa e mexer muito bem com os dedinhos até formar uma farofinha, e depois a gente vai acomodar essa farofinha no fundo da nossa forma com fundo removível. Agora que a gente já misturou muito bem os nossos 2 ingredientes, a gente obteve essa farofinha que a gente vai transferir para a nossa forma de fundo removível e acomodar ela. Agora que a gente já abriu a nossa massa, a gente vai iniciar o preparo do nosso recheio, que é super prático também. Para ele, a gente precisa de 4 copinhos de iogurte natural de 170 gramas, 2 ovos, 2 tâmaras, 1 colher de sopa de amido de milho, 1 pitadinha de sal e 1 colher de chá de essência de baunilha. Vamos pegar todos esses ingredientes e vamos transferir para o liquidificador. Nessa nossa receita a gente não vai estar utilizando açúcar, então a nossa cheesecake ela é sem açúcar, e para adoçar a gente vai estar utilizando essa frutinha aqui que se chama tâmara. Então a gente vai adicionar 2 tâmaras e essas tâmaras vão trazer um poder mais adoçante para o nosso recheio. E o último ingrediente ainda que falta aqui adicionar é 1 colher de chá de essência de baunilha, mas esse ingrediente é bem opcional. Se você não tiver em casa, pode fazer a receita do mesmo jeito. Então, batemos aqui os nossos ingredientes por uns 4 minutos e até obter um creme bem liso. É bem importante que vocês batam muito bem para que as tâmaras elas diluam totalmente aí no meio dos outros ingredientes. Agora a gente vai pegar esse nosso creme e transferir ele para a nossa forma, onde a gente já tem a nossa massa pré-assada. Agora, pegamos a nossa forma e transferimos para o forno pré-aquecido a 180 graus e deixamos assar aí por uns 40 a 50 minutos, dependendo da potência do seu forno. E para finalizar a nossa sobremesa, agora a gente vai preparar uma geleia caseira e sem açúcar de frutas vermelhas, super fácil de fazer. Para ela, a gente vai precisar 1 bandejinha de 300 gramas de morango, picadinho em cubinhos, pode ser picado grosseiramente, porque depois a gente vai levar ao fogo e esse morango ele vai cozinhar e dar uma murchada. 1 copo americano de suco de uva integral, 100% uva, 300 ml. E, se for necessário, 1 colher de sopa de semente de chia. A gente vai transferir para uma panela as nossas 300 ml de suco de uva integral e também os nossos moranguinhos picados. Vamos levar agora para o fogo apenas o suco de uva e o morango picado e deixar esse suco de uva reduzir. Como vocês podem ver, aqui a gente tem a nossa geleinha já pronta. Eu adicionei 1 colher de semente de chia depois de já ter esfriado, apenas para deixar essa geleia um pouquinho mais firme. Que além de agregar muita fibra para essa nossa geleia, ela também vai tornar a nossa geleia uma opção com baixo índice glicêmico. E agora vamos desenformar. Como eu citei no começo, é muito importante que a forma seja de fundo removível para que agora a gente consiga desenformar. Utilizando um copo como base, eu vou trazer essa forma bem centralizada em cima do copo. Se for necessário vocês, com o auxílio de uma espátula ou de uma faca, vocês podem passar nas laterais para ajudar a soltar a nossa sobremesa da forma, tá? Agora a gente dá uma empurradinha aqui e a base da nossa torta fica em cima.
Então a gente vai cobrir a nossa cheesecake com essa nossa geleia de frutas vermelhas caseiras sem açúcar. Vai espalhar toda essa geleia por toda a superfície da nossa torta. E agora chegou a hora da verdade. A gente vai começar aqui a experimentar a entrada. Eu vou com esse biscoitinho aqui de arroz e o Alex vai na torradinha? Vou na torradinha. Vamos lá. A caponata ela já é muito gostosa só com a berinjela, mas junto com a abobrinha ela fica ainda mais gostosa, né? Além de, é claro, né, ficar mais nutritiva, mas ao meu ver pelo menos ficou mais saborosinha, assim. Ótimo. Eu não sou tanto da uva passa, mas nem dá pra notar tanto gosto, né? Acho que o que mais a gente sente o gosto ali no finalzinho são as nozes, que dá aquela diferenciada também colocar no final. E não Pra ela colocar dar no meio, essa né? crocância, né? É muito importante também a forma como a gente harmoniza isso. Então, a gente pode fazer um bowl bem grande, colorido de salada e colocar em ramecãzinhos, né? Centralizados na mesa para acompanhar essa salada. Caso a gente sirva dessa forma como um canapé ou algo assim, uma entradinha, a gente pode utilizar uma base mais crocante. Nesse caso aqui a gente trouxe essas duas opções porque são opções sem glúten, tanto a bolacha de arroz quanto a torradinha. Aprovadíssimo. Exatamente. Agora vamos para o próximo? O próximo então é o nosso prato principal, que é a nossa quinoa à grega, né? Deixa eu pegar aqui uma colherzinha para te provar. Vamos lá então. Esse aqui a gente pode harmonizar daí apenas substituindo o nosso arroz e os demais pratos típicos da nossa ceia de Natal, né? Farofa. Com a quinoa é gostoso também, só que ele não é tão... Ele tem uma textura diferente, né? Ele já Exatamente. traz a quinoa, assim, esses grãozinhos, eu achei... Na realidade, para quem nunca provou a quinoa depois de cozida, ela fica um grãozinho um pouquinho mais maciozinho do que o arroz. Se a gente deixar ele cozinhar por mais tempo, com uma quantidade maior de água, ele vai absorvendo água como uma esponjinha, por ser rico em fibra, e vai ficar ainda mais macio. Diferente do arroz, que aí é um pouquinho mais crocante, mais durinho, né? Comparando um grão com o outro. Muito saboroso. Achei delicioso. Também aprovadíssimo. E agora vamos pro grande finale, que é a nossa cheesecake de frutas vermelhas, a nossa sobremesa. Enquanto eu fui nos salgados, nosso cinegrafista Jair Chamuleira ficou com a sobremesa. E pelo visto está mais que aprovada. Aprovada.